Juízes capítulo 16. Sansão é traído por Dalila. E foi-se Sansão à casa, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até à meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade com ambas as umbreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas, e os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse:
sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Sansão faz cair o templo de Dagom. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo-o, o povo louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Juízes, capítulo 17. Mica e o ídolo da sua casa. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos: Eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O levita em casa de Mica. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: De onde vens? E ele lhe disse: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: Fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote.
E cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Juízes capítulo 18. Os danitas buscam uma herança e tomam Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. E lhes disseram: ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E ele lhes disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que, por coisa alguma, envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. Pois estareis tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra. E subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maané-Dan, até ao dia de hoje. Eis que está por detrás de Quiriate-Jearim, e dali passaram a montanha de Efraim, e vieram até a casa de Mica. Os danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens, que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela, e tomaram a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens, que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote.
É-te melhor que sejas sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas, junto à casa de Mica, se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o seu rosto e disseram a Mica: Que tens, que assim convocaste esse povo? Então ele disse: Os meus deuses que eu fiz, me tomastes juntamente com o sacerdote e vos fostes. Que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis, que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele. Voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reobe. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo, porém, dantes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até ao dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló.